E estamos começando mais um episódio do Vivendo no Ártico. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje eu estou aqui com o meu sócio co-host, Matheus Araújo. E aí, Matheus, o que vamos ter aqui hoje? Netinho, eu acho que você quis me trollar hoje, né? Porque minha câmera ficava naquele lado ali, eu tava errando muito, quando eu comecei a acertar, você botou minha câmera pra lá agora, né? Mas hoje a gente vai falar sobre vendas, marketing, oratória e até sobre triatlo, Thiago. Ixi Maria, top demais. Mas antes de apresentar a convidada de hoje, eu queria falar com você que ainda não está inscrito no canal. Clica no botão, se inscreve, clica no joinha para cada vez mais a gente conseguir atingir mais pessoas. Toda semana aqui a gente está trazendo convidado novo para trazer mais conhecimento e conteúdo de qualidade para vocês. Mas sem mais delongas, seja muito bem-vinda, Gabi Mello. E aí, pessoal, obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Acho que vai ser um bate-papo legal. A gente já conversou com a sua mãe anteriormente, né? Sim. E como você mesmo já estava conversando offline, já nos conhecemos também, você já falou que você é a terceira geração da Matersol. Acho que para começar esse papo, você poderia começar um pouquinho mais contando como é que surgiu a empresa e como é que você também entrou na empresa, já sendo a terceira geração lá da Matersol. É engraçado que a história, não só a minha, como de vovó, da família da gente, se mistura com a história da Matersol. Então, a Matersol, ela surgiu há 37 anos atrás, e eu brinco muito que a história da nossa família se mistura com a história da marca, né? A Matersol foi fundada pelos meus avós. Vovó, quando ficou grávida de manhã, que se viu ali em casa, uma mulher muito inquieta, não soube ficar sem trabalhar, digamos assim. E aí ela começou a fazer calcinhas e sutiãs para vender para os amigos, familiares, para o pessoal que morava no entorno. E é até engraçado porque onde é a nossa fábrica hoje, até hoje, é essa casa onde eles moraram há muitos anos atrás. É, onde é a fábrica? A fábrica fica na Zona Norte, ali na Estrada da Ridinha, bem central. E aí, a partir disso, ela começaram as coisas a dar certo e eles resolveram os dois sair do trabalho para dar início à Matersol. Então, a Matersol começou na garagem da casa deles. E é muito legal porque meu avô apostou todas as fichas junto com vovó e eles iniciaram o negócio deles dessa forma. Então, a marca, agora em outubro, faz 37 anos. Inclusive, vai ter uma programação bem legal de aniversário. E a nossa história, minha e de manhã, já nascemos dentro de todo esse ciclo, de tudo isso acontecendo. Manhã começou a trabalhar com 12 anos, como diz ela. A loja, na verdade, é bem próxima ali da linha do trem. Então, ela estudava no Salesiano, ia de trem, e ela levava os biquínis lá para vender para as professoras, para o pessoal. E assim, ela já começou a ser inserida na marca. Eu entrei na Matersol já bem ali, né? Na terceira geração. Morava junto com os meus avós e eu não tinha muito essa missão de trabalhar. Eu cheguei ali já na fase boa da família, né? Então, eu estudava, eu sempre fui atleta, pratiquei esportes, na época eu jogava vôlei. Só que vovô, ele acabou falecendo cedo. Então, vovô faleceu com 54 anos. E aí foi nesse momento que vovô faleceu, que mãe e vovó se juntaram, se reuniram comigo e disseram que iam precisar da minha ajuda para conseguir tocar a empresa, porque ele era o nosso pilar principal. E de 2010 para cá, somos nós três à frente da marca. Não, e hoje em dia você está à frente tanto da parte de comercial quanto de vendas. Isso. Da empresa. Mas estava olhando até seu Instagram, estava comentando com você e vi a postagem que você fez recentemente, quando você iniciou nessa parte de marketing lá no Instagram da Matersol, quando tudo era mato, o layout do aplicativo era outro, a produção de conteúdo, a pegada de produção de conteúdo era outra, era só foto de comida, né, que as pessoas postavam, não tinha todo o storytelling que se tem hoje em dia por trás. E quando você iniciou, como é que foi para você esse início? Você foi, assim, você até botou lá que você era uma equipe, mas você foi jogada lá, como é que foi? Ou você teve a iniciativa? Não, eu acho que isso tem potencial, eu vou assumir isso daqui. Eu disse, não. A sua mãe, a sua avó já, não, assuma isso daí e se vire. Como é que foi isso daí também? Vamos lá. Eu sempre adorei postar foto no Instagram. Então, eu fui aquela menina que quando entrou, desde a época, na verdade, do
do Orkut, né? A gente já se arrumava, fazia fotos, aquelas coisas. E aí o Instagram chegou, a plataforma eu sempre gostei muito, gostava de me vestir bem. Digamos, uma amiga disse que eu fui uma it girl na época da escola. Então eu sempre gostava muito dessa questão, não só da moda, mas de estar presente, de postar foto, de tudo mais. E tinha algo que me incomodava muito em relação à Matersol. Aqui em Natal a gente existe uma barreira muito grande da Zona Norte com o resto da cidade. Um preconceito mesmo. E eu me incomodava muito quando a gente disse, quando eu passava a ponte e as pessoas não conheciam a marca e a gente já tinha mais de 20 anos de mercado. Então isso me incomodava profundamente, porque eu via o esforço da minha avó, eu via o esforço da minha mãe, eu via os produtos que a gente tinha e o potencial que a gente tinha, e me incomodava muito as pessoas não conhecerem a marca. E aí, como eu já fazia fotos para o meu Instagram, eu já gostava disso, eu já mexia com essa parte, e aí eu pedi para a manhã, né? Eu disse, manhã, que tal eu criar um Instagram para Matersol? E aí a primeira pergunta que ela fez foi, isso vai me custar quanto? Aí eu, não, mãe, não vai custar nada não, eu vou ser a modelo, eu vou vestir as peças, tirar as fotos, postar, não vai lhe custar nada. E aí ela disse, beleza, faça. E eu vejo hoje que mesmo sem muita noção, eu não tinha ideia do que eu queria fazer na minha vida, eu não tinha ideia nunca que eu vinha parar nessa parte do marketing, e nem que eu estava iniciando o marketing dentro da empresa. Mas eu tinha noção, então a primeira preocupação que eu fiz foi deixar bem claro o nosso endereço, onde ficava a nossa loja, os nossos canais de contato. Então lá no print você vê que tem bem organizado as informações. E a partir disso, eu também tive uma outra ideia. Qual era a minha ideia? Era postar o maior número de produtos possível para que as pessoas pudessem conhecer tudo que a gente tinha. Porque nessa época a marca era somente atacado. E aí as pessoas só conheciam o que as revendedoras compravam. E não tinha story nessa época. Não tinha story. Então elas só conheciam o que as revendedoras compravam e levavam para elas. Então a gente produzia mais de 2.000 peças dia. Era impossível as revendedoras levarem tudo que a gente tinha para o cliente dela, porque afinal ela tinha que comprar para revender. E aí eu disse, não, vou fazer o seguinte, eu vou postar o maior número de coisas possível que eu conseguir, de produtos, de estampas, para que as pessoas conheçam o que a gente tem. E aí nessa época, como você falou, não tinha story. Tinha dias que eu chegava a fazer 12 postagens no feed por dia, 9. E aí eu lembro que eu pedi para a manhã fazer o primeiro investimento. Olha, o que será que foi? Um backdrop com a logomarca da Matersol, que eu coloquei na calçada da loja e eu ia lá belíssima de maiô e biquíni tirar fotos na calçada. Isso era uma vergonha tão grande, você não tem noção. Mas, assim, era necessário. E começou a dar certo. Então, tanto as pessoas que estavam entrando na rede social começavam a descobrir a marca por lá, mas o principal fato era munir as nossas revendedoras de fotos, de produtos. Porque se ela não conseguia comprar tudo para levar, ela tinha as fotos para mostrar. Então, isso começou a fazer com que a gente tanto vendesse mais, quanto também começasse a transpor essa barreira geográfica da Zona Norte para começar a ser mais conhecido no restante da cidade. E aí isso se intensificou quando a gente abriu a nossa loja de Ponta Negra. Então, a gente já tinha uma presença ali digital. Foi em que ano que abriu lá? A loja de Ponta Negra, eu acredito que a gente está com 8 anos lá. Então, deve ter aberto mais 16. Ou menos 2014, 2016, por ali. E aí, nesse momento, foi também que a gente começou a ter contato com o cliente final, que a gente não tinha. E aí, muitas coisas foram acontecendo até hoje a marca se transformar em 100% varejo, como nós somos hoje, mas com um preço justo e com a qualidade que só a Matersol tem. Agora, eu fiquei curioso porque hoje em dia se fala muito sobre o algoritmo. A quantidade de postagens que você faz, se influencia, se não influencia. Naquela época, você lembra como era o algoritmo? Com essas 12 postagens que você fazia? Era timeline, era bem por tempo mesmo. Então, o que é que eu fazia? Mesmo sem ter muita noção. É engraçado que foi muita coisa intuitiva e que eu olho hoje que faz muito sentido. Então, desde sempre eu já criei uma ideia para mim de cronograma que eu tinha que postar pela manhã, à tarde e à noite para estar sempre aparecendo para o nosso cliente. Então, o nosso horário lá, por ser atacado, a gente abria bem cedo a loja, era junto com o horário da fábrica. Então, a loja abria às 7h15 da manhã e fechava às 5 da tarde. E aí eu sempre fazia essa programação de postagens dentro desse horário, mas imaginando muito a rotina da nossa revendedora. Então,
a gente abria cedo porque muitas mulheres levavam para revender no seu trabalho. Então, a loja aberta às 7 da manhã, elas passavam lá, compravam as mercadorias e iam levar. Horário do almoço também era algo que acontecia, vendas muito boas. Então, eu ia me organizando de acordo com essa rotina que eu imaginava das nossas clientes, que na época eram as revendedoras. Eu vou focar nesse assunto porque eu fiquei muito curioso quando eu vi aquela postagem e o próprio layout do aplicativo. Apesar de a gente trabalhar hoje em dia com marketing digital, com anúncios e tudo, a gente começou a trabalhar mais incisivamente. A gente pegou de uns 4 anos para cá. Aquele layout ali tem uns 12 anos, pelo menos. Então você pegou várias fases do aplicativo. Peguei. E o Instagram, no decorrer... Hoje em dia existem outros canais, mas no decorrer do tempo, ele é no digital o canal mais forte da aquisição das empresas. Então você pegou vários momentos dele ali na plataforma. Quais foram ali os momentos mais... Assim, quais foram as tendências que você pegou durante esse processo e como você surfou nessas ondas também lá do aplicativo? Porque sempre tem funcionalidades novas. Quando surgiu o Story, o que é que você começou a fazer? Quando surgiu o Reels, o que é que você começou a fazer? Como é que foram essas novas tendências surgindo e você se adaptando a elas? É engraçado que agora, até refletindo isso que você falou, parece que a marca foi mudando e o Instagram também foi mudando. Então, eu realmente aproveitei todas essas épocas. Quando eu penso nesses 12 anos atrás, como eu falei, a minha preocupação era mostrar a maior quantidade de produtos e ter as informações bem claras para as pessoas conseguirem chegar até a gente, certo? E aí, mesmo sem saber, quando eu olho, eu fazia o que um influencer faz hoje em dia. Eu fazia um provador para minha própria marca. E era engraçado porque eu chegava às vezes de manhã e as vendedoras já tinham separados. Ó, Gabi, já chegou isso daqui para você fazer as fotos. Elas mesmas conseguiam entender que aquilo estava dando resultado. Então, nesse primeiro momento, era uma ideia de catálogo. Eu catalogava as peças. Então, a gente tirava foto de tudo e postava tudo que tinha. Nesse primeiro momento, como a gente tinha tabelas de atacado e varejo, a gente não divulgava muito produto, mas era mesmo uma ideia de catálogo. E aí as coisas foram mudando, foram começando a surgir as influenciadoras. Mas eu lembro que sempre quem estava lá era eu. E eu tinha essa ideia de, quando começou os stories, de conversar. Então, até hoje, quando você entrar lá no Instagram da Matesol, eu tô lá de manhã dando bom dia, falando das novidades, de uma nova semana, o que é que está acontecendo, o que é que vai vir. E eu também lembro que no início do Instagram, além dessa ideia de catálogo, por ser essa ideia que o pessoal postava muito foto de comida, frases, eu fazia mesmo. Não existia Canva naquela época, eu não vou lembrar qual é o aplicativo. Mas eu até fazia artes. Pegava ali um fundo da praia, colocava frases que tinham a ver com moda praia. Pegava também... Frases que poderiam ser compartilhadas também. Isso! Né? Tipo assim, pele de sol, alma de mar. Mas é legal, isso gera uma identificação. Sim. E aí eu também fazia os avisos de feriado. Então eu criei ali realmente um canal de comunicação da marca com o cliente. No primeiro momento era esse. E aí, quando as coisas foram surgindo, então vieram os stories, começaram a surgir as influenciadoras. E aí eu comecei também a trazer outras pessoas para estarem lá na Matesol e divulgar. Porque assim, eu não me sentia à vontade de fazer foto só de biquíni. Então, se você olhar os prints, eu tô com um maiô e uma saída de banho. Então, tinham algumas coisas que eu não conseguia fazer por não me sentir à vontade. E aí eu contratava essas influenciadoras, que na verdade não eram influenciadoras na época, a gente chamava ainda de modelos, para fazer esse material. E aí até teve um período, quando deu esse boom mesmo de influenciador, que tudo começou a acontecer no Instagram, que eu saí de cena. E eu deixei só as influenciadoras lá. Mas aí eu comecei a perceber, e a gente foi vendo mais uma mudança do Instagram, essa ideia de que a marca, as pessoas se conectam com o CPF que está por trás do CNPJ, né? Perdeu a identificação, né? As pessoas gostavam quando iam na loja comprar os biquínis e eu estava lá. E eu dava uma opinião, e eu ajudava a montar um look. Então, como eu sou responsável também pelo comercial, eu tenho essa presença muito forte na loja. E aí eu disse, opa, estou me afastando de um lugar que é meu e que deve ser meu. Então, as pessoas não devem pensar em uma influenciadora para pensar na Matesol. Deve pensar em mim, em manhinha, em vovó. E aí a gente já foi mudando junto com essa ideia do aplicativo, as coisas foram voltando, eu voltei a aparecer, mas de outra forma. Hoje eu tô lá no Instagram falando da tendência, do porquê da coleção, do que a gente pensou.
Então, eu voltei junto com ele nesse novo momento, até de Reels, de tudo, para falar sobre como a Matersol poderia estar presente nas vidas das pessoas. Não necessariamente para tentar vender o produto ou falar somente de moda. E aí essas coisas foram mudando. Então, quando a gente abriu a loja de Ponta Negra, que começamos a ter esse contato com o cliente final, a nossa loja tinha um layout de atacado. A gente não tinha facilidade para você, por exemplo, comprar uma peça na Matersol. Tinha que ter um cadastro, tinha que ter um mínimo de peças, tinha que ter toda uma história. E aí, com esse contato com o varejo, com a mudança do mercado, das plataformas, essa facilidade de chegar cada vez mais em mais lugares e mais pessoas, a gente acabou migrando naturalmente para o varejo, que é onde nós estamos hoje. E isso que você fez desde o início é justamente o que está em alta hoje em dia, que é o que o pessoal chama de creator, né? Você ser o creator da sua própria marca. Que a gente vê o maior exemplo disso hoje em dia é o João Adib, da CIMED, que a CIMED eles produzem remédio. Qual é a graça de você seguir uma empresa que vende remédio? A Carla também, né? Ela é a rainha do TikTok. O Adibinho, Adib também, o filho dele. Assim, eles conseguiram transformar a CIMED em uma empresa que você gosta de acompanhar. Eu chego na farmácia hoje em dia e quero CIMED. Mas assim, então, quem está vendo agora pode não estar enxergando o que eu pelo menos estou enxergando aqui durante toda essa trajetória o que vocês fizeram, porque para mim isso é o cliente ideal dos sonhos. O cliente que gostaria de trabalhar, que ele tem toda a consciência do processo, só que não necessariamente você foi consciente durante o processo, mas você entendeu o que tinha que ser feito durante cada etapa para promover a sua marca. E é engraçado que eu falei, eu não sabia, não tinha noção de que eu estava fazendo marketing, de que existia um orçamento, que existia uma estratégia, de que a gente teria vários caminhos. Era muito intuitivo, mas eu sempre tinha um objetivo. E aí eu fazia, em cada momento da marca, eu tinha um objetivo diferente. Então eu produzia, eu pensava no que eu precisava fazer para atingir esse objetivo. E aí, como eu até falei no post, foi uma equipe por muitos anos. Então eu desenrolava lá, fazia arte, era eu que aparecia, eu que era modelo. A gente contratava as modelos e começava a fazer as campanhas. Um momento que foi um grande divisor de águas para a marca também e para o nosso marketing foi no momento que nós começamos a trabalhar com coleções e estampas exclusivas. Então, quando a marca começou a crescer, que a gente começou a entender que entregava algo diferente de outras marcas do mercado, como a qualidade, se você olhar aí nesse post, hoje uma cliente comentou que tem uma peça da Matersol desde 2001. Você tem noção? Então, quando a gente começou a entender tudo isso e onde a gente poderia chegar, a gente começou a trabalhar com as estampas exclusivas. E aí, pronto. Mesmo que intuitivamente eu comecei a entender. Eu não posso simplesmente só jogar essa estampa exclusiva lá na loja. Vamos dar um nome a ela? E aí a gente dava um nome a essa estampa. E aí eu tentava explicar o porquê que veio esse nome, o que é que tem por trás. Toda a parte que conceitual, é hoje né? a história que a gente conta. Então hoje a gente faz um planejamento. Hoje eu já tenho o tema do nosso verão, que vai ser lançado agora em outubro, junto com o aniversário da marca. E eu tenho tudo isso pensado e conectado até o carnaval. E começou com uma estampa exclusiva, que a gente quis dar um nome a ela e explicar o que ela tinha de diferente das outras. E as coisas foram acontecendo. E eu lembro que quando a gente mudou para o varejo, a gente começou a entender que o jogo era um pouquinho diferente no varejo. Então, marcas que já nasceram no varejo têm mais essa facilidade. Para a gente, demorou ali um pouquinho a entender essa mecânica. Então, eu tinha que entender agora um calendário de datas comemorativas, eu tinha que ter as minhas próprias datas, eu tinha que entender o que é que fazia sentido para o meu cliente, eu tinha que entender as outras redes sociais que estavam surgindo, eu tinha que entender se eu precisava fazer material off no outdoor, numa rádio. E aí, ampliou muito esse leque e eu disse, opa, acho que essa equipe vai precisar de uma expansão agora. E quem veio junto para a Matersol para organizar esse setor de marketing junto comigo e trazer esse direcionamento foi Bruno Félix. Ele foi nosso consultor. E quando ele chegou, foi quando a gente começou a estruturar de verdade um setor. Passou de ser a equipe de Gabi e a gente passou a contar com outras pessoas, como, por exemplo, a agência. No início, a gente tinha uma house interna. E fomos testando para entender como é que ia funcionar para a Matersol. Então, acabou sendo intuitivo, mas eu digo que
eu aprendi muito por ter passado em todas essas etapas. Então, hoje, para mim, é muito tranquilo discutir uma estratégia com a agência, saber cobrar, entender criativos que funcionam, o que é que conecta, qual a dor do nosso cliente. Então, eu acabei meio que juntando o melhor dos dois mundos, o sonho que as agências têm. Pegar um cliente que entende do marketing e da operação de vendas. Com certeza. Perfeito. Não, você acabou com essa sua fala, de entrar até no meu próximo assunto, que seria planejamento. Porque você já até comentou que está com planejamento pronto até o carnaval já. Sim. Então, quando você vai montar um planejamento, você começou com a equipe, mas hoje em dia tem toda uma estrutura por trás. Mas quando vocês vão montar um planejamento hoje em dia, o que é que vocês levam em consideração como base? O que é que você parte de um princípio para ser montado como planejamento? O que é muito importante para você, que tem que estar nesse planejamento de marketing, assim? Não só do marketing, mas também das peças, né? Hoje tem as tendências. Antigamente eu acredito, não sei, eu não entendo muito do varejo, mas eu Boa. acredito que vocês levam muito em consideração as estações do ano, né? Sim. Mas hoje, com a chegada das redes sociais e principalmente da TikTokização, a gente consegue antecipar tendências e entender movimentos para produzir as próximas coleções, né? Hoje vocês olham para isso também na hora de pensar nas coleções, nas peças, ou ainda não? A gente tem uma grande vantagem que, como nós temos a nossa fábrica, então a gente tem um time de um lançamento mais rápido que outras marcas, por exemplo. Então, se eu tiver o tecido em casa, eu consigo lançar algo novo em 15 dias. Então, é algo bem legal. Mas é engraçado essa parte que você falou, estações do ano, a gente não segue bem assim. Uma coisa que também me fez entender muito essa questão do planejamento é entender que o que funciona para a Madersol não pode não funcionar para outra empresa. Então, a gente foi analisar como é que funciona o nosso ano, as nossas vendas, como é o nosso cliente. Então, a gente tem a nossa alta estação, que a gente chama, que é o nosso verão, que é o período que a gente não pode errar. Mas como assim, Gabi? É o período que vocês mais vendem e vocês não podem errar? Exatamente. Se é o período que eu mais vendo, eu tenho que aproveitar cada mínimo detalhe dele. E aí, a gente sempre, percebendo isso, a gente tem uma divisão de planejamento que funciona mais ou menos assim. O nosso verão a gente geralmente lança em setembro e ele vai até o carnaval. Então, a gente trabalha esse tema de verão, digamos assim. Dentro desse tema, antes da gente decidir, a gente tem uma equipe de estilista que faz uma pesquisa. Então, a gente faz uma pesquisa global, traz isso um pouco para a nossa realidade e define essa linha. Então, definindo esse tema do verão, aí a gente vai trazer isso desses 6 meses para cada mês específico. Como vamos começar? Próximo do ano novo, alto verão, carnaval. Geralmente, próximo do carnaval, a gente não está mais produzindo verão. A gente já está finalizando a coleção da moda fitness que a gente tem, que também entrou para nos ajudar nesse período sazonal, que é quando o verão acaba. Então, passou esse período de alto verão até o carnaval. Geralmente, na volta do carnaval, a gente lança uma coleção fitness, porque as pessoas... Hoje em dia, isso veio muito bom para a gente. Está muito conectado ao estilo de vida, né? As pessoas entenderam que não é estética, é saúde. Então, a moda fitness tem crescido muito e a gente também tem aproveitado isso. Então, depois que a gente lança essa coleção fitness, aí a gente volta para o planejamento da baixa estação, digamos assim, mas com focos. Então, por exemplo, feriados são muito bons para a nossa marca. Então, depois do carnaval, a gente volta com a coleção fitness, a gente já lança algo para Semana Santa. Então, Semana Santa geralmente é um período bom para a gente. E assim nós vamos organizando. No período de baixa, a gente foca muito nessas questões de feriados. Eles fazem diferença no nosso planejamento. Então, ano que vem é um ano que vai ter muitos feriadões. Então, eu já estou com alta expectativa. Então, a gente já vai analisando isso até no ano antes. Para algumas empresas é muito ruim, né? Mas feriado no meio da semana, por exemplo, pra gente também é ruim. Pra gente é bom quando pega assim um feriadão, que a galera viaja, se programa. Quinta, domingo, né? Dentro disso também, a gente foi observar as datas comemorativas que tem a ver com o nosso negócio. Não só as datas como o Dia Livre de Impostos, promovido pelo CDL, mas tem o Dia do Biquíni, vocês sabiam? E ele acontece em julho. Então, já fazem 2 anos que a gente faz uma grande ação do Dia do Biquíni e os nossos clientes já estão entendendo isso e colocando no calendário deles também. Então, a gente partiu primeiro do princípio do como a nossa empresa funciona, quais são os períodos melhores, piores, onde é que a gente tem que organizar. Depois disso, a gente vai para os feriados, para as datas comemorativas, e a partir de todo esse layout formado, a gente consegue demandar a nossa produção, porque isso tem que estar pronto antes
da data acontecer. Porque se chegar a data e a gente não tiver o produto disponível, a gente perde a oportunidade. Então, é muito interligado. Hoje, eu tenho muito essa missão dentro da Matersol de conectar o comercial com a indústria. E se a gente não tiver isso bem alinhado, a gente perde as oportunidades. Não, e apesar de eu ter perguntado sobre o marketing aqui, mas é uma pergunta sobre marketing e vendas no final do dia, porque Isso. a sua explicação não foi sobre marketing, foi sobre marketing e vendas E também. vendas. Porque elas se interligam no final do dia. Mas você começou com o marketing, mas quando é que você começou a entrar comercial também lá na empresa, né? Na verdade, Quando você pensa, não, se interligam, eu vou ter que entrar aqui também. Na verdade, verdadeira, sim. Então, vamos lá. Quando o vovô faleceu, que eu tinha 14 anos, eu comecei a ir para a empresa para entender como funcionava. Então, eu estudava de manhã, quando eu voltava de ônibus, eu já descia na Matersol e passava a tarde lá. Então, tinha dias que eu ia para a produção pregar etiqueta, tinha dias que eu ficava na loja ajudando nas vendas, tinha dias que eu ia para o caixa, e assim fui entendendo a operação. E aí eu entendi que eu gostava de me comunicar, eu gostava de gente, eu gostava disso. Então, eu disse, não, vou para o comercial. E aí, quando eu terminei a escola, né, o ensino médio, eu fiquei trabalhando de manhã e de tarde e fazia faculdade à noite. E aí, mãe me colocou para gerir a equipe de loja. Então, no primeiro momento, eu fui para o comercial. Eu não fui para o marketing. Então, fui ali para o comercial. E geri essa equipe. Imagina, eu com 17, gerindo a equipe. Tinha gente que estava lá desde antes de eu nascer. Foi um desafio legal, mas que eu fui muito consciente, assim, mostrei muito que estava aprendendo e me desenvolvendo para estar lá. E aí, nesse momento, eu comecei a perceber essas outras questões do marketing. E como eu disse, quando eu criei o Instagram da Matersol, eu não tinha ideia que eu estava fazendo marketing. Eu queria fazer a marca ser conhecida, transpor essa barreira geográfica e também fazer com que a gente vendesse mais. Então, isso foi uma migração que foi acontecendo naturalmente. E durante o meu curso de administração, foi um curso que foi muito bom para mim, porque como ele é amplo, a gente consegue visualizar todas as áreas. Eu entendi que era realmente o marketing que brilhava os meus olhos, não o comercial. Mas, na prática, eles dois são muito interligados. Não, e apesar de você ser jovem, você começou muito cedo. Isso lhe deu uma bagagem muito grande, até para você se comunicar com as pessoas. Para estar, hoje em dia, até lhe deu a bagagem suficiente para você ser professora numa escola de oratório. Sim. Hoje em dia. A gente pode entrar nesse assunto Podemos. agora, hoje em dia. Como é que também surgiu a escola São de muitas oratório. vertentes aqui, né? Vou até beber água. E até antes, inclusive, não é da boca para fora não, mas esse assunto que a gente construiu agora, para mim, foi um dos melhores que a gente já teve aqui no podcast, essa construção até hoje. Mas assim, falando sobre esse seu momento também como professora de oratória, quando é que você percebeu, cara, eu acho que eu posso explorar isso também? Eu acho que isso casa com um momento seu também de, eu não sou só Matersol, eu posso também seguir um outro caminho, apesar de eu ser Matersol, né? Vamos lá. Tudo isso está muito interligado com algo que foi pessoal meu, que eu comecei a ir percebendo. Então, Matersol é muito sobrenome da gente lá de casa, né? É Débora da Matersol, é Gabi da Matersol, é Fátima da Matersol. E aí, quando eu estava cursando a administração e quando eu estava nesse lugar de gestora da equipe do comercial, eu comecei a entender que eu precisava mostrar para as pessoas que eu estava me capacitando para aquilo. E eu queria tirar esse estereótipo de herdeira, de sucessora da marca, de herdeira daquela pessoa que está ali porque foi jogada e tem que trabalhar ou que não faz nada. Tá seguindo o fluxo. E aí, o que é que eu comecei a fazer? Aí o Instagram sempre está conectado com a minha vida. Eu comecei, durante a faculdade, a compartilhar o que eu estava aprendendo e como eu estava aplicando isso na Matersol. Então, eu usava o meu Instagram pessoal, eu até mudei meu @ na época, era Empreenda com Gabi. Até me arrependo que eu tirei esse @ e perdi, mas enfim. Mas muita gente também me conhece como esse. Esse @ eu já tinha visto. Era Empreenda com Gabi. É verdade. E aí, nesse momento, eu comecei a me posicionar como administradora e empreendedora. Eu falava da Matersol como parte do meu trabalho. E aí, muitas pessoas foram começando a me conhecer da rede social e não da Matersol. Então, eu comecei a criar essa outra linha de Gabi, administradora e empreendedora. E fiz isso muito durante a faculdade, inclusive foi onde eu conheci Maria Rita. A gente participava de um projeto lá na UNP chamado Fora da Caixa, que era um projeto que nos capacitava com competências empreendedoras e a gente capacitava outros jovens, outras pessoas. E aí, dentro desse processo de compartilhar essa mudança que eu estava passando, eu entendi que eu amava compartilhar conhecimento.
E aí eu disse, poxa, isso é algo que me faz bem, que eu posso ter, que eu posso ser, além da Matersol. E, Gabi, por que você mudou, por exemplo, seu arroba de novo? Porque a Gabi de hoje, ela tem muitas vertentes. Ela tem a Gabi Matersol, tem a Gabi da Vox, tem a Gabi atleta. E o trabalho, ele sempre foi muito a base de tudo para mim. Mas eu entendi que eu não sou só esse trabalho. Então, eu também começou a não fazer mais sentido para mim usar o Empreenda com Gabi, porque as pessoas me viam muito como uma pessoa muito séria, muito profissional. Por ser nova também, eu sempre me vestia muito de camisa social. Foi toda uma ideia para eu conquistar esse lugar de empreendedora. E aí, depois que eu conquistei, eu entendi que eu não precisava mais provar nada para ninguém, que eu não precisava disso, que eu poderia ser eu, leve, jovem, divertida como eu sou, que isso não invalidava a minha trajetória. E aí foi quando eu mudei e eu entrei na Vox como aluna, antes de qualquer coisa, para aprimorar essa minha comunicação, porque eu entendi que essa ideia do compartilhar conhecimento é uma missão que eu tenho. Então, essa ideia da oratória, da comunicação, de tudo começou a partir daí. E aí, dentro do curso, eu descobri uma Gabi ainda mais verdadeira, sabendo se comunicar, sabendo estar com as outras pessoas. E quando concluí o curso, na verdade, isso não sei nem se muita gente sabe, eu comecei a ser professora ainda finalizando como aluna. Foi uma oportunidade que surgiu e eu agarrei com todas as minhas forças para entrar nesse novo momento e também pela curiosidade. Imagina, eu tenho 28, trabalho na Matersol desde os 14. Eu tinha o desejo de conhecer a realidade de outras empresas, de outras pessoas, de outros negócios. E a Vox é uma operação totalmente diferente da Matersol. Então, isso além de me dar mais bagagem, também estava fazendo com que eu realizasse essa missão que eu descobri, que era compartilhar conhecimento. E não é por nada não, mas quando você entrar lá, você vai entender. É apaixonante. Agora, o que eu fico pensando é assim, são muitas coisas para se fazer. São muitas São coisas. muitas coisas para se fazer. E você não é triatleta, a gente vai chegar nesse assunto ainda. E você não é triatleta, mas assim, esse fato de você estar hoje em dia na escola de oratória como professora, a gente sabe que no final do dia você está vendendo hora. É mais alinhado com o propósito de vida, com o que você realmente está gostando de fazer, porque no final do dia é hora. Sim. Vale pra você essa hora, tá alinhado com você, porque eu boto muita balança hoje em dia tudo isso, né? Pô, quantas horas isso vai me... Eu vou precisar me dedicar quantas horas pra isso? Então, pra você, tipo assim, isso é muito alinhado com o que você realmente tá alinhado, com o que você tá no seu momento de vida, como é? Vamos lá. Então, eu primeiro agarrei a oportunidade nesse sentido de pensar o que isso me traria também de retorno. As aulas de Vox são à noite. São 3 horas só à noite. Então, não atrapalharia a minha rotina com a Matersol. Confesso que o que tem mais atrapalhado é a minha rotina como atleta. Porque tem dias que eu acordo às 4h30 da manhã e vou dormir de meia-noite. Então, no outro dia, eu tenho que acordar de 4h30 de novo para treinar e eu tô só o pito. Mas aí eu também penso comigo que é só hoje que é o dia de aula. Amanhã é um dia que eu consigo dormir mais cedo e reajustar esse sono. Então, digamos que para a minha rotina, eu sinto que prejudicou, digamos assim, muito mais o meu lado do esporte em si do que da rotina com a Matersol, por exemplo. E lá na Vox, a gente faz muito negócio, muito network. Então, meus alunos viram meus amigos, viram meus clientes, é uma forma de divulgar a marca. Para mim, hoje ainda faz muito sentido estar lá. Salvo as mentorias, por exemplo, é um período que a gente tem que desprender mais horas. Então, imagine que eu tenho que desprender 1 hora de mentoria para cada aluno. E eu estou com 2 turmas, então são 40 alunos. Mas as mentorias, elas acontecem em finais de módulos. Então, é a cada 2 meses e meio. Então, eu consigo organizar. Então, para mim, tem sido muito mais um ganho de experiência, de outro olhar, de outra oportunidade, de outra entrega, que hoje faz muito sentido. Não sei se daqui a 1 ano ou 2, mas me faz muito bem, muito feliz. Eu tenho aprendido muito, não só entregando lá na Vox, mas também recebendo muito dos alunos, dos colaboradores, de todo mundo que envolve a operação. Não, aí já não bastasse seu comercial, seu marketing, ser professor de oratória, você ainda é triatleta. Isso daí eu acho que é o que lhe demanda mais horas do seu dia. Acredita porque que não? Você conhece Eagle Flow? Nutricionista. Pronto, porque Eagle Flow, eu sigo ele, né? Eu vejo alguém na rua, eu acho que é ele, né? Andando, correndo na rua, andando de bicicleta. Minhas amigas dizem a mesma coisa. Eu sempre acho que é ele andando na rua. E ele tá na preparação também para
fez um Iron agora, tava na preparação para outro. E ele tava se dedicando, acho que umas 3, 4 horas por dia de treino. Por semana, né? Por semana. Por isso que eu ainda não me inscrevi no meio Iron, mas é uma meta que eu tenho para o ano que vem. Vamos ver. E aí, chegou... Você começou com a corrida? Foi com qual foi a seita que você iniciou primeiro, né? Foi a da bike? Foi a da corrida? Qual foi a primeira, né? Porque o triatleta ele chega depois. Vamos lá. Primeiro, como eu falei na época da escola, eu fui atleta. Eu tô brincando aqui, mas eu também gosto de correr. Não, mas é uma seita mesmo. Depois que você entra, já era. E eu sempre fui atleta. Na época da escola, eu joguei vôlei. Mas a minha carreira foi curta, porque quando o vovô faleceu com 14 anos, eu precisei parar de treinar para ir trabalhar. E eu lembro que eu tenho até uma comenda da época de melhor jogadora da categoria. Eu gostava muito, eu sempre me dediquei. Eu sou uma pessoa competitiva, entendeu? Eu gosto de extrair o meu melhor. E aí eu fiquei afastada do esporte por um tempo, só realmente me dedicando ao trabalho, ao estudo. E ficava ali na musculação, né? Eu escapava ali na academia para não ficar sem fazer nada. E aí, já adulta, depois que eu tinha me formado, surgiu a oportunidade de voltar a jogar vôlei lá na ABB. Lá na ABB tem uma galera que joga vôlei desde sempre e nunca parou. As meninas são, assim, monstruosas. Jogam muito. Tem um time master de vôlei da ABB que elas são, assim, muito tops. E aí eu voltei a jogar lá com as meninas, aí voltei. Quando eu entrei, que eu vi a galera naquele nível, eu já me empolguei de novo. Mas aí veio o quê? A pandemia. E aí a gente se viu em casa, todo mundo perturbado do juízo, sem saber o que ia ser da empresa, da vida, o que ia acontecer. E aí, nesse período, a gente, influenciado pelo meu cunhado, que começou a pedalar, lembramos que tinha umas bicicletinhas ali, que estava só o ferrugem lá em casa, demos um grau nelas e começamos a pedalar também. E a gente pedalava à noite. Eu lembro que tinha dias que a gente saía de 8 horas da noite para pedalar, voltava de 10, 11 horas da noite. Deus me livre fazer isso hoje. Começamos a pedalar, começamos a nos empolgar, juntamos um grupo de amigos. E a jovem Gabi, como ela era competitiva, começaram a ter umas competições de bicicleta. Nessa época eu andava de mountain bike, que é a que faz trilha. Aí eu disse, vou procurar uma assessoria esportiva para eu treinar ciclismo. E aí procurei uma assessoria esportiva, comecei, e lá nessa assessoria também tem o triatlon. Eu olhava a galera lá do triatlon e fazia, Deus me livre. Povo doido, treina todo dia e não vive não, é? O negócio é esse, Deus me livre. Beleza. Fui treinando. Final do ano chegou o aniversário da assessoria. E aí a minha treinadora já viu que eu gostava do moído, né? E aí ela fez, Gabi, olha, vai ter o aniversário da assessoria e a gente vai ter um triatlon para os alunos. Por que você não testa para você ver se você gosta? Aí eu disse, não, vou não. Ela, vamos, um desafio para você. Eu digo, tá, vamos. Ela, você sabe nadar? Eu disse, sei. Na época da escola eu fiz natação por muitos anos, desde pequenininha. Ela disse, eu faço o seguinte, vai na piscina, faça uma aula com o professor. Se ele liberar, a gente faz esse triatlon para você testar, tá certo? Tá. Lá fui eu, 2 semanas na piscina, lembrar como é que nadava e tal. E fiz um simulado de triatlon já nadando no mar. Eu lembro que nadei 400 metros. Pedalei 10. Pedalar 10 quilômetros para mim foi o de boa, porque eu já era ciclista. E correr 2,5. Na corrida, eu mais caminhei do que corri? Sim. Mas, cara, quando eu terminei, eu não sei explicar a sensação que me deu de ter conseguido fazer, de ter cumprido o desafio, de força que eu tinha e que eu não imaginava. E aí eu olhei pra Dani e disse, Dani, isso é legal. Gostei. E aí eu lembro, acho que foi em 2021 ou foi 2022, me inscrevi e comecei. Então, eu comecei já... pedalava, comecei na natação e na corrida. E eu lembro que 1 mês depois eu fiz a minha primeira prova oficial de triatlon. E nessa prova eu já fui para o pódio. Então eu fiquei muito animada com esse processo. Lembro muito, a primeira vez que eu cruzei a linha de chegada nessa prova, é uma sensação que eu não sei explicar e é algo assim que eu tenho até hoje para mim. É o meu remedinho diário, são os meus treinos de manhã cedinho. Você prefere qual? Corrida? Hoje, porque assim é de fase, né? Hoje eu tô gostando mais da natação e da corrida. Eu tô precisando fazer as pazes com a bike, mas... Talvez seja porque ela demanda mais tempo. Então, sim, é muito mais fácil eu encaixar ali uma corrida, uma natação, do que a no mar, bike. Né? A natação, a gente nada na piscina e no mar. Faz os 2 treinos. Tem treino na piscina e tem treino no mar. Mas no mar é maravilhoso.
Pressão, pressão. Acho que estamos chegando agora no De Frente com a Avalanche. Chama aí a vinheta, meu editor. É tudo conceitual, né? Bate-bola de perguntas e respostas. A primeira delas, um empreendedor ou empreendedora que influenciou na sua jornada. Mãe, é claro. Uma marca ou empresa que você admira a forma que eles trabalham. A Vox. Você quer falar, mata essa. A Vox. Um livro para você recomendar para nossa audiência. Um livro. Caramba, eu gosto de tantos. Mas gosto muito daquele de Não precisa ser sobre empreendedorismo. de Kotler que fala Posicionamento, a briga por sua mente. Foi um livro que abriu muito minha mente para entender sobre essa questão de marca, sobre como o cliente e o mercado pensa sobre a marca e se isso estaria alinhado com o que realmente a gente é. Kotler, que para quem não sabe, eu lembro, né, que eu fiz administração, é um livro mais técnico. Kotler é um autor mais técnico da área. E o que eu achei interessante, quando você estava falando sobre a época da universidade, é que você trazia o conteúdo técnico para a prática. E existe essa crença de que você aprende na faculdade de administração não se aplica na prática. Só que, na verdade, é tudo questão de Sim. você ir aplicando no dia a dia. Coisas simples, ó, que a gente vê na faculdade, regra de Pareto, 80-20, que 20% geralmente das suas ações vão resolver 80% dos problemas, focar no que realmente dá resultado. Eu lembro que eu falava muito com o pessoal de ciclo PDCA, que é essa ideia do planejar, dirigir, controlar, revisar. Então, eu mostrava como é que eu fazia isso na prática e eu até evitava dizer os nomes técnicos. Eu falava a ideia no início, mas era explicar mesmo como ele podia fazer isso na sua empresa. Então, era bem legal, a ideia era essa. E, claro, de me posicionar como administradora. E o pessoal nem sabe, mas muitos cursos desses, de hoje em dia, da internet, usam esses termos de administração, só que eles só reformularam para outras coisas e criaram um método, só que muita coisa é da parte técnica ali do curso. Exato. Um filme, série ou documentário para você recomendar também. Ah, e você acredita que filme e série eu gosto de assistir coisas leves? Eu não sou aquela pessoa que assiste nada muito técnico. No meu momento livre eu gosto de relaxar. Então, uma série que eu tô assistindo agora que eu amo, mas que acaba falando de marketing, é Emily em Paris. Só que de uma forma bem leve. Inclusive tá estreando a segunda temporada, agora recente, então assistam. A quarta, perdão. Quarta temporada. É a quarta. E para finalizar, um podcast para você recomendar também. Um podcast. Eu gosto dos primos. Legal. Na verdade, não o que o primo rico faz, mas os primos, que são a equipe dele que faz. Inclusive, eu estava ouvindo essa semana, falando com uma das maiores agências do Brasil de branding. E foi muito interessante esse podcast, dar ali uns estalos sempre para a gente ir repensando. E é muito legal, porque quando eu revisito a história, tudo que a gente passou na Matersol, eu vejo que a gente fez muitas coisas sem saber o que era, mas que, na verdade, tinha muita estratégia por ali. Top demais, Gabi. Queria deixar esse momento agora para você deixar uma mensagem aí para nossa audiência. Vocês têm que avisar essas coisas antes, pra gente pensar. E onde é que as pessoas encontram? Onde as pessoas possam encontrar. Meu Instagram, fazer um convite para Matersol também. Meu Instagram. O seu merchan. Meu Instagram, @eugabi.melo. Lá vocês vão ver triatlon, comunicação, empreendedorismo, marketing. Essa Gabi que gosta de muitas coisas e se entrega bem a elas. Eu gosto muito de trazer energia, bom humor para o meu dia a dia. O da Matersol, @MatersolOficial. Inclusive, esse mês de outubro é aniversário da marca. Então, teremos ações semanais rolando lá para todo mundo. E uma mensagem que eu gostaria de deixar, eu acredito que muito do que eu aprendi nesse processo é de, se fizer sentido para você, faça. Então, a gente muitas vezes deixa de fazer coisas que a gente gosta, ou de se posicionar, ou de se vestir, ou de ser quem a gente é pelas outras pessoas. Mas se fizer sentido para você, vá até o final que vai dar certo. Top demais, muito obrigado. E obrigado a você que foi conosco até agora. Até a próxima semana com mais um novo convidado. Valeu, galera.